O sermão de hoje tem o objetivo de refletir sobre 3 ensinos centrais no capítulo 9 de Gênesis. 3 ensinos. Estes 3 ensinos têm uma finalidade bem específica: desfazer equívocos referentes a 3 conceitos: bênção, aliança e restauração. Então nós vamos trabalhar hoje 3 ensinos que têm como finalidade esclarecer equívocos quando a gente pensa sobre bênção, quando a gente pensa sobre aliança e quando a gente pensa sobre restauração. Para isso eu dividi o nosso sermão em 3 partes. Para cada uma dessas partes a gente vai ler o texto referente ao tema ou ao conceito. Eu chamei cada uma dessas partes de cena, uma vez que a gente tem trabalhado a metáfora do teatro nessa exposição, entendendo que o mundo é o palco da glória de Deus, não é? O lugar onde Deus se revela, onde Deus manifesta também a sua graça e a sua obra redentora. Entendemos que 3 são as cenas do capítulo 9. O capítulo 9, portanto, possui 3 grandes cenas, que eu chamei justamente de a cena da bênção, a cena da aliança e a cena da restauração. A primeira cena esclarece que a bênção de Deus, jamais pode ser entendida como um aval para o homem fazer o que ele quer. Então, bênção não é aval para o homem fazer o que bem entende. Segundo, a cena 2 esclarece que sem referência, sem um sinal, a aliança não pode ser observada. Toda aliança, todo pacto precisa de um sinal, precisa de uma referência. Sem uma referência, sem um sinal, não é possível observar a aliança. E por último, a terceira cena, a cena 3, que esclarece que restaurar não é começar do zero. Restaurar não é zerar, não é formatar. Primeira cena, versículo 1 a 7 de Gênesis, capítulo 9. Diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Note como esse versículo abre o texto, né? Chamando a atenção para Deus abençoando Noé, seus filhos, e dizendo: frutifiquem, multipliquem-se e enchei a terra. Todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que rasteja sobre a terra e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vós. São entregues nas vossas mãos. Tudo quanto se move e vive nos servirá de alimento, bem como a planta verde. Uma ênfase aí na planta, tá? Eu vos dei tudo, mas não comereis a carne com sua vida, isto é, com seu sangue. Certamente cobrarei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, eu o cobrarei de todo animal, como também do homem. Sim, cobrarei da mão de cada um a vida do seu próximo. Quem derramar sangue de homem, terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Perceba o ciclo de todo o texto, concluindo com o versículo que abriu, não é? Mas frutificai e multiplicai-vos, povoai plenamente a terra e multiplicai-vos nela. A primeira cena esclarece que a bênção não é um aval para o homem fazer tudo o que ele quer, do seu modo, da sua maneira, do seu jeito, como ele estabelece, como ele quer, como ele deseja, como ele de alguma forma pensa. Por que dizemos isso? O versículo 1 é sintomático. Ele diz: Deus abençoou Noé e seus filhos. Está claro isso? Então Deus dá a bênção.
Mas essa bênção que Deus dá a Noé, justamente na hora em que o mundo agora está, digamos assim, apropriado para ser novamente habitado pelos homens, Deus não dá a Noé a liberdade para ele agir da maneira que ele quer. E qual talvez seria, não é, a maneira mais comum? A maneira mais comum de uma pessoa ou de uma família, ao se sentir ameaçada, não é multiplicar, não é expandir, não é dispersar, é aglutinar, é reunir, é se proteger. E é interessante porque o movimento todo da arca é um movimento de proteção, é um movimento de guardar, é um movimento de se defender do dilúvio fora da arca. No entanto, no momento em que Deus abre a arca novamente, e Noé e seus filhos, sua descendência, saem dali junto com os animais, o primeiro movimento que tem que nos chamar a atenção é aquele que nos faz lembrar do movimento do Criador em criar todas as coisas. A gente tem repetido várias vezes o conceito do tohu vavohu, lembram disso? Temos repetido exaustivamente. Por que essa expressão é importante? Porque quando Deus criou, não é, os céus e a terra, logo em seguida ele mostra a terra tohu vavohu, a terra inabitável, a terra inóspita. Não há como colocar o homem nesse ambiente enquanto Deus não parar por sobre esse contexto inabitável, esse contexto de uma terra que precisa ser ordenada. Então Deus, antes de trazer e de preencher essa terra vazia, sem forma e vazia, tohu vavohu, na maior parte das vezes é traduzido em nossas Bíblias por sem forma e vazia, não é? Então a ideia de que Deus agora precisa ordenar de uma tal maneira essa terra, esse mundo, para que Ele possa preencher esse mundo. A dinâmica de Deus preencher o que está vazio. Então, antes de colocar o homem para preencher e encher essa terra, Deus precisa ordenar para que essa terra possa receber o homem. O mesmo movimento acontece quando Noé sai da arca. O mundo agora está reordenado por Deus. O mundo está novamente ordenado por Deus. E agora ele não é mais tohu vavohu. Ele não é mais sem forma e vazio. Ele agora está ordenado. Ele agora está apropriado para que o homem possa novamente viver sobre a terra. Só que desta vez, Deus não coloca o homem num jardim. Um jardim onde ele pode ali estar sob proteção. Não, Deus coloca ele já para se espalhar por todo mundo. Ele já não pode mais ficar num lugarzinho. Ele já não pode mais se concentrar num espaço. Meus queridos, não tem como a gente olhar essa primeira passagem e não encarar o surgimento da igreja como uma grande recriação de Deus através da obra de Jesus Cristo. Quando a igreja surge, a tendência da igreja é ficar num lugarzinho, é ficar ali confortável, naquele contexto onde todos estão ali juntos. Mas a ordem de Cristo para a igreja é que essa igreja se espalhe, essa nova descendência, essa descendência daqueles que não são marcados pelo sangue, aqueles que não são mais marcados pelo critério meramente genético, biológico, mas sobretudo pela obra de Cristo Jesus. E agora não importa mais que tipo de pessoa seja, o que importa é o sangue que cobre esse tipo de pessoa, que é o sangue de Jesus. E essa igreja não pode ficar em Jerusalém, ela tem que se espalhar, mas ela quer ficar em Jerusalém. E a perseguição vem para que essa igreja se espalhe, se disperse. Então o movimento primeiro de Deus já é logo em seguida abençoar a Noé e dizer: Noé, eu não quero que você fique aqui centrado nesse lugar, eu quero que vocês se espalhem. Eu não vou delongar mais sobre isso, porque o desdobramento desse movimento de Deus provocar esse aspecto de espalhar a humanidade pelo mundo, vai se desdobrar nas cenas que a gente tratará na próxima semana. No entanto, é importante logo de cara a gente perceber que Deus abençoa, mas não abençoa Noé sem dizer a Noé que ele tem que fazer de acordo com o que Deus está orientando.
Segundo, Deus dá uma segunda orientação a Noé. Noé não apenas tem que preencher, Noé não apenas tem que se espalhar, não apenas tem que frutificar, não apenas tem que encher a terra. Dos versículos 2a, a parte do versículo 2a, e os versículos 4 a 6, revelam que este homem recebe uma orientação de Deus para cuidar. Noé, ele tem que dominar os animais, mas ele não pode desprezar a vida deles. Noé, veja o que o texto diz, versículo 2: todo animal da terra, toda ave do céu, tudo o que rasteja sobre a terra e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vós, são entregues nas vossas mãos. Todos os animais, todas as aves, tudo aquilo que Deus criou está sob o domínio do homem. No entanto, como a gente lê no versículo 4 em diante: mas não comereis a carne com sua vida, isto é, com seu sangue. É interessante como o homem, ele precisa aprender a dominar os animais, ele precisa aprender a governar o mundo à sua volta, mas ele não pode dominar os animais, não pode governar os animais, não pode dominar a natureza desprezando a natureza. O texto mostra que o homem não pode desprezar a natureza, porque Deus é o doador da vida, tanto dos homens como dos animais. A mesma vida que mantém um passarinho vivo, é a mesma vida que mantém um ser humano vivo. O ruach de Deus, o espírito, o sopro, o fôlego de Deus que mantém um passarinho vivo, é o mesmo fôlego de vida que te mantém vivo. Para um hebreu, para um judeu, as pessoas não morrem por causa das enfermidades. Nós procuramos causa-mortes, né? Por que esse fulano morreu? E a gente quer uma causa biológica para a morte. Mas os hebreus entendiam que uma pessoa morre não porque ela teve alguma degeneração biológica, material, natural. Ela morre porque Deus faz isso. Deus recolhe para ele aquilo que dele está mantendo todo que vive vivo. Por isso todos os seres humanos possuem a vida de Deus em sua vida. Nenhum ser humano vive sem o fôlego de Deus. Nenhum animal vive sem o fôlego de Deus. Por isso, todos os homens, principalmente aqueles que estão debaixo da aliança, deveriam nutrir um respeito e um cuidado pela natureza, uma vez que ela é a depositária da vida de Deus. Jonas, a vida toda de Deus está em mim? Não. A vida toda de Deus está num passarinho? Não. O que o texto diz, principalmente em Eclesiastes, que é um dos textos clássicos para definir essa questão do espírito no homem, é a ideia de que mais vale um cão vivo do que um leão morto. Por quê? Quando Deus traz para si novamente o espírito que ele deu, ninguém mais permanece vivo. O homem volta ao pó, e o espírito volta para Deus, que pertence a Deus. Portanto, ruach, essa expressão, espírito, vento, sopro, quando faz menção à vida do homem, diz respeito à natureza de vida do ser humano. Quando Deus manda ao profeta Ezequiel profetizar num vale, onde o vale está repleto de ossos secos, ele pergunta: acaso poderão viver estes ossos? Ele diz: Senhor, tu sabes. Então Deus diz a ele: profetiza esses ossos, e ele profetizou como Deus ordenou. E a Bíblia diz que ossos se bateram junto com os ossos, e cresceu carne, formou pele sobre eles, mas não havia neles ruach, não havia neles vida. Então o texto diz que Deus novamente diz ao profeta: profetiza e dize: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. Fiz como me ordenara o Senhor, e eis que se colocou em pé um exército sobremodo numeroso. Então disse Deus: acaso não posso eu fazer com Israel? Acaso não é Israel esse mesmo vale de ossos secos? Acaso não posso eu trazer à vida esses ossos secos que são toda a casa de Israel? Porque vocês dizem: nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança.
Mas então diz o Senhor, ouvi a voz de Deus. Todo o trajeto ali do profeta é mostrar, obviamente, que a relação que está sendo feita entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem é a relação de vida. Ninguém possui vida se não for por Deus, se não for por intermédio de Deus. Deus é o meio pelo qual tudo o que vive, vive. Então o homem precisa dominar a criação, precisa dominar a natureza, mas não pode dominar a natureza sem respeitá-la. Ele não pode não respeitar os animais. Ele não pode lidar com a vida dos animais de forma predatória. E com relação aos homens, ele não pode desconsiderar o valor da vida humana. E isso fica explícito pela lei do talião. Vida por vida, porque a vida está exatamente sendo considerada a luz em relação aos homens como aqueles que foram feitos à sua imagem e semelhança, como o texto diz no versículo de número 6, quem derramar sangue de homem, terá o seu sangue derramado pelo homem. Sangue aqui não é necessariamente a questão do líquido, é a vida de alguém. Sangue aqui representa vida. Todas as vezes que a gente interpreta essa passagem literalmente, a gente perde o significado do sangue, não enquanto apenas um elemento do corpo humano, mas o símbolo da vida. Sangue como aquilo que simboliza a vida. E a questão é muito simples. Eles precisavam comer, e Deus já tinha liberado os animais para eles comerem. Não dá para você comer um churrasquinho sem você, não é derramar sangue. E alguns gostam bastante, né? Mas enfim, o fato é que Deus diz que o homem deve considerar a sua relação com a natureza de uma maneira responsável, cuidadosa. Ele não pode ser um predador, ele tem que ser o mordomo de Deus. Terceiro, ele orienta o homem a desfrutar desse domínio. Versículos 2 e 3 são claros com relação a isso, quando dizem que todo animal da terra está entregue nas mãos do homem. Versículo 3, tudo quanto se move vos servirá de alimento, bem como a planta verde. Ou seja, tudo aquilo que está sob o domínio do homem, que Deus deu a ele, ele pode usar para o seu próprio desfrute, uma vez que ele não está tratando aquilo que Deus lhe entregou para dominar de uma forma predatória. Portanto, o homem tem a bênção de Deus. Ele pode dominar o mundo. Ele pode dominar os animais. Ele pode governar sobre as coisas que Deus lhe deu. Mas ele não pode governar do seu jeito. Ele não pode governar de uma maneira destrutiva. Ele não pode governar de uma maneira ambiciosa. Ele tem que desfrutar, e para desfrutar, ele vai ter que dominar de uma maneira santa. Precisamos, mais do que nunca, de homens santos, para desfrutar e construir tudo aquilo que Deus deu de oportunidades para trabalharmos e nos envolvermos no mundo de uma forma santa. Nesse sentido, a gente precisa de empresários santos. A gente precisa de políticos santos. A gente precisa de líderes santos, gente que saiba desfrutar, dominar, controlar a boa criação de Deus sem ser predador, sem ser destruidor, que saiba desfrutar de tudo aquilo que Deus lhe deu de uma maneira inteligente e santa. Portanto, o homem tem o domínio de Deus e tem a bênção de Deus para dominar. No entanto, ele não pode dominar da maneira que ele quer. Eu acho que um exemplo fica claro quando a gente pensa nessa questão da bênção e do limite, olhando para a nossa época. Nossa época é uma época que quer bênção sem limites. E aqui a gente tem uma ambiguidade, né? Tem os cristãos que gostam das bênçãos sem limites. Eu não estou falando desses que querem bênçãos sem limites, né? O 100 por 1. Eu estou falando aqui das bênçãos, ou da bênção de Deus, sem vir acompanhada de uma limitação, de um limite de Deus, de uma linha que ele não pode ultrapassar. Nós queremos a bênção para fazermos tudo o que queremos na sociedade. Queremos a bênção para agir da maneira que queremos agir. Queremos a bênção para lidar com tudo à nossa volta da nossa maneira. Queremos a bênção para nos unirmos e estabelecermos o casamento que achamos que seja exatamente aquele que corresponde aos nossos interesses e pensamentos. Queremos a bênção que represente um aval para fazermos tudo o que queremos.
para não termos limites, para vivermos as desmedidas, para não termos absolutamente nenhum chato para dizer, não pode. Queremos a bênção de Deus, mas não queremos que Ele traga para nós os limites. Já parou para pensar? Um dos exemplos que explica a relação entre bênção e limite é o conceito de liberdade vigiada de Agostinho, não é? Agostinho, ele dizia o seguinte: imagine você, não é? Eu tenho lá o Henrique, e aí eu sempre faço um pacto, quer dizer, uma aliança, quer dizer, um combinado com o Henrique. Então eu digo assim com o Henrique: ó, filho, você pode brincar à vontade aqui, nesse espaço. Todos esses brinquedos que estão aqui você pode brincar, aqueles lá não. Isso aqui você pode, aqueles não. E esse espaço todo você pode andar livremente. Então o Henrique o que faz? Começa a gozar da sua liberdade. É uma bênção a liberdade, não é? A liberdade vigiada é uma bênção, porque a gente pode caminhar em todo o trajeto que nos foi dado. Só que Henrique é filho de Adão, não é? O que Henrique faz? Ele olha os limites e se faz uma pergunta: por que eu não posso? Então o que ele faz? Ele olha para trás para ver quem? Quem está vigiando. Não é isso? E aí quando esse alguém está vigiando, ele olha, né? E aí ele sabe que ali é o limite dele, então ele assovia. Aí ele faz assim com o pezinho: Henrique, aí você ouve a voz da advertência: não faça isso. Aí ele dá aquele sorrisinho adâmico, sabe? E o que ele faz? Ele cruza a fronteira. Ele cruza a fronteira. O que acontece quando se cruza a fronteira? Você tem as consequências, é isso que Agostinho está dizendo. A gente não consegue desfrutar da liberdade que nos é dada para usufruirmos daquilo que podemos, mas nós queremos o que não podemos. Por isso o pecado é aquilo que nós gostamos e queremos, e como vai dizer Agostinho, é tão feio. O pecado é feio e eu o amei. Essa é a expressão que Agostinho usa. Como pude eu me ceder a essa tentação? Então o que acontece? Quando ele cruza a fronteira, ele é punido. Então a dinâmica da liberdade vigiada é a dinâmica do vigiar e punir. Já viu isso em algum lugar? Então vigiar e punir é um dos temas mais comuns dos nossos dias, né? Que foi encabeçado exatamente por um filósofo francês, Michel Foucault, que desenvolveu exatamente esse conceito de vigiar e punir, que é um conceito que contrasta com o conceito da liberdade vigiada agostiniana. A ideia de vigiar e punir alguém é a ideia justamente de tirar as potencialidades de alguém ser feliz, de ser pleno. Os limites, eles significam a incapacidade de você se autoafirmar como senhor de sua vida, como autônomo. Então, o porquê é preciso cruzar a fronteira e sair debaixo da dinâmica do vigiar e punir? Porque sem vigiar e sem punir, a gente está simplesmente livre para fazer e dar curso ao que a gente bem entende em nossas vidas. Meus irmãos, quantos e quantos de nós não fazemos isso durante nossa vida? Será que essa não é aquela crise pueril que vive, né, insistentemente batendo a porta do nosso coração? Mas me parece que desde o Éden nós estamos marcados por essa dinâmica. Você pode comer de todas as árvores, mas você não pode comer desta árvore. Você pode usufruir desse espaço, mas você não pode ultrapassar esse espaço. E nós queremos ultrapassar o espaço. Nós queremos comer o fruto proibido. Nós queremos atravessar os limites. Mas nós não queremos as consequências de atravessar esse limite. É muito interessante quando a gente estuda, por exemplo, a biografia de Foucault e percebe ele lá nos passeios que ele dava em São Francisco, nos bares, simplesmente numa vida completamente sem limites,
transmitindo o vírus que ele possuía do HIV para várias pessoas, sem limite. A ideia do sem limite, a ideia de ultrapassar os limites. Não dá para a gente acreditar que uma ausência de limite não traga consequências. A gente pode dizer o tempo todo, não há limites, não há limites, não há limites. Isso não significa que os limites não existirão, correto? Quer fazer uma experiência? Vou te dar uma dica, uma dica interessante. Você vai num prédio da Paulista, né? Sobe lá até um 20º andar de um prédio lá daqueles lá. E aí você diz bem assim, né? Eu sou um pássaro, eu sou um pássaro, eu sou um pássaro. Pula. Você vai voar? Você pode dizer 30.000 vezes, não existe limite para a tua vida. Esse limite vai seguir existindo, colocando, esfregando na tua cara todo dia. Você é limitado. O problema é que o sexo, o dinheiro e o poder desenfreado nos dá uma segurança de nós mesmos muito maior do que temos. Nos sentimos seguros. Nos sentimos capazes de dar a carta, nos sentimos capazes de orientar e decidir. No entanto, a conta sempre chega. E quando a conta chega, ela mostra as consequências dos nossos atos. Portanto, é necessário recuperar a noção de liberdade vigiada em nossa cultura. O fato do nosso país estar mergulhado na corrupção que está é fruto exatamente de uma falta de reflexão sobre as consequências dos nossos atos. Não pensamos mais sobre os nossos atos e as consequências. Não pensamos mais limites, mas queremos aval. Queremos aval, queremos aval, queremos bênção, queremos aval, autorização, queremos a legitimidade da ausência de limites. Portanto, não existe a possibilidade na relação com Deus de você ser abençoado e ao mesmo tempo não receber orientações que colocam limites na sua vida. A bênção de Deus na minha e na tua vida acompanha limites. Segunda cena, a cena do versículo 8 ao versículo 19. Deus também disse a Noé e seus filhos: faço agora a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todo o ser vivo que está convosco, com as aves, com o gado e com todo animal selvagem, com todos os que saíram da arca, sim, com todo animal da terra. Sim, faço a minha aliança convosco. Todas as criaturas nunca mais serão destruídas pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que firmo entre mim e vós, e com todo o ser vivo que está convosco, por gerações perpétuas. Coloquei o meu arco nas nuvens. Ele será o sinal de uma aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco aparecer nelas, então me lembrarei da minha aliança que firmei entre mim e vós, e com todo o ser vivo de todas as criaturas, e as águas jamais se transformarão em dilúvio para destruir todas as criaturas. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele a fim de me lembrar da aliança perpétua entre Deus e todo o ser vivo de todas as espécies sobre a terra. Deus também disse a Noé: esse é o sinal da aliança que firmei entre mim e todas as criaturas sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé. E a partir deles, toda a terra foi povoada. A segunda cena visa esclarecer o segundo equívoco. Se o primeiro equívoco é para esclarecer justamente aquela ideia de que bênção não significa aval para se fazer tudo o que quer, do jeito que se quer. Segundo, a cena 2 esclarece que sem referência, sem um sinal, a aliança não é observada. Nós vivemos em um mundo onde as promessas são quebradas o tempo todo. Homens vivem quebrando suas promessas, seus juramentos. Em contraste, Deus permanece fiel. Em contraste, Deus cumpre e observa as suas promessas, as promessas que Ele fez. Isso se deve ao fato de Deus jamais esquecer da aliança que Ele mesmo estabelece. Então Deus não esquece da aliança. Por isso Ele observa a aliança. Em contraste
com aqueles que esquecem a aliança, e por esquecerem a aliança, quebram a aliança, esquecem a aliança por falta de sinal, por falta de olhar para o sinal, por falta da referência. Prova disso é o arco de Deus, ou como a gente chama, arco-íris. Ele não é um sinal para que eu e você lembre do dilúvio. Ele é o sinal de Deus para sabermos que Deus está se lembrando do que Ele prometeu. O arco está aí, não para lembrarmos que um dia Ele destruiu o mundo com dilúvio e agora não vai mais destruir, não. O arco está ali para nos ser um sinal, a fim de sabermos que Ele ainda lembra. Existe um sinal, existe uma referência pela qual Deus se lembra do pacto. Isso deveria ser a nossa aliança. Por que a gente põe uma aliança no dedo? Para que serve uma aliança? Para enfeitar a mão? Não. Isso é um sinal. Qual é a importância de um sinal? Porque é ele que você tem que estar lembrando. Todo dia você tem que lembrar. Você olha para ele e ele te lembra algo. O sinal é aquilo que vai te lembrar sempre de algo. Ô Júlio, me ajuda aí, me traz nessa cadeira que você está sentado aí. Júlio nem esperava isso, né, Júlio? Tirei sua cadeira. Todos concordam que isso aqui é uma cadeira? Concordam que isso aqui é uma cadeira? Muito bem. Eu vou fazer um pacto com vocês. Qual é o pacto que eu vou fazer com vocês? Qual é a aliança que eu vou fazer com vocês? Vou deixar esta cadeira aqui, deitada assim. Estão vendo? Ela está deitada deste jeito. E a gente vai fazer uma aliança. Essa aliança é a seguinte: se no domingo que vem você chegar aqui e encontrar esta cadeira exatamente assim, é porque vai ter alguma coisa totalmente diferente no culto nesse dia. Vai ser surpreendido com algo completamente diferente do normal. Algo interessante, mas absolutamente diferente. E aí você diz assim: ah, legal. Qual é a coisa diferente, Jonas? Olha, esse dia não vai ter culto. A gente vai olhar, vai ver a cadeira e pô, hoje não vai ter culto, vamos embora. Esse é o nosso sinal, concorda? Fizemos um sinal, fizemos um acordo, fizemos um pacto e temos um sinal. Suponhamos que domingo que vem eu chegue mais cedo e diga assim: hoje não vai ter culto. E aí eu venho aqui e pego a cadeira e coloco aqui e vou embora. E deixo a cadeira aqui, certo? Só que eu venho bem cedo, e já deixo ali a cadeira e vou embora. Só que pensa o seguinte: entre, sei lá, 1h da tarde e 4h30, né, eu já fui embora. Chega aqui uma pessoa para limpar. E essa pessoa não faz parte do pacto, não faz parte da aliança. E ela não sabe de nada do que está acontecendo. Quando ela vê a cadeira ali, o que ela vê? Isso é só uma cadeira. Ela não enxerga nada além de uma cadeira. As pessoas não vão olhar para o arco de Deus e entender o arco de Deus se elas não estiverem debaixo do pacto com Deus. Arco-íris é arco-íris para quem vê um arco-íris. Cadeira é cadeira para quem vê apenas uma cadeira. Mas quando a gente estabelece uma aliança, as coisas que se tornam referência dessa aliança deixam de ser elas mesmas. Elas não apontam mais para elas mesmas. Elas significam algo mais do que uma cadeira. Então quando uma pessoa chega aqui e ela não está debaixo do pacto e olha para isso aqui, ela só vê cadeira. E aí o que ela faz? Tira a cadeira daqui e, por favor, Júlio, obrigado. E põe a cadeira no seu devido lugar. Então, é o seguinte: se tiver alguma brincadeira no próximo domingo aqui, com essa cadeira aqui, não é? Vocês vão se ver comigo. Foi só para ilustrar. Isso aqui é um belo exemplo do que é a ceia do Senhor.
tivemos a ceia no domingo passado. E quando a gente celebra a ceia, o que a gente celebra? A nova aliança. Uma pessoa que entra aqui, que não faz parte do pacto, não entende o pacto, não sabe o que é aliança, quando ela recebe o pão, quando ela recebe o vinho, para ela o que é aquilo? Pão e vinho. Não diz nada mais do que isso. Mas quando você come o pão, quando você bebe aquele vinho, aquilo é um sinal, aquilo é um símbolo, aquilo te remete a algo para além do pão, para além do vinho. Você entende que a aliança que Deus faz com o homem precisa sempre de algo que simbolize, a fim de que ele possa sempre lembrar. Veja como que a gente participa da ceia. A gente diz em memória. Todas as vezes que comedes do cálice, comedes do pão e bebedes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ideia de lembrar, a ideia de rememorar o sacrifício de Jesus pelo sinal da ceia, é exatamente o meio pelo qual deveríamos sempre lembrar. Por isso, muitos reformadores aderiam à ideia de que em todos os cultos, todos os cultos deveriam ser celebradas a ceia do Senhor. Porque todos os cultos deveríamos olhar para aquele sinal que aponta exatamente o motivo pelo qual estamos hoje aqui reunidos. Por isso, a aliança, ela só pode ser observada se levarmos em consideração o sinal que aponta para o significado dessa aliança. Se nós não entendermos a aliança de Deus à luz daquilo que está sempre sendo apontado, precisa ser sempre feito, sempre lembrado, nós não vamos observar a aliança do Senhor. Ter uma aliança no dedo, celebrar a ceia do Senhor todos os domingos, olhar para o arco, o que acontece sempre, são sinais de que existe uma aliança, de que existe um trato, mas aqui existe algo muito diferente. A peculiaridade da aliança de Deus com o homem é diferente de todo o acordo que nós fazemos entre nós. Por exemplo, eu acabei de estabelecer um possível, eventual acordo com a cadeira. E esse acordo foi comigo e com vocês. E vocês podem aceitar ou não. Assim é um casamento, por exemplo. É um acordo entre duas pessoas. E elas precisam concordar. Ambas precisam estar de acordo. Mas não espere isso da aliança com Deus. Não há acordo do homem para com Deus. É só de Deus para com o homem. A aliança de Deus é unilateral. E é isso que nos deixa extremamente irritados. Porque a gente queria fazer negócio com Deus. E a gente queria fazer negócio de igual para igual. E não dá. Não se faz negócio com Deus. Não se negocia com Deus. Você não tem contrapartida para Deus. Não existe olha Senhor, eu tenho uma parte aqui que te interessa. Se você me abençoar, tem um negócio aqui que você não pode perder, que isso aqui não tem como, não funciona marketing com Deus. Não funciona. Não adianta você pintar uma imagem de um crente, de um cristão piedoso, santo. Não rola, não cai, marketing não funciona com Deus. Sabe uma coisa que me dá pavor? É viver com pessoas que não são frágeis. Pessoas extremamente donas de si, poderosas e nunca erram, nunca falham. Eu quero distância. Sabe por que eu quero distância? Porque não é real. Não é real. É real pessoas quebradas. É real pessoas cindidas. É real pessoas feridas. É real pessoas em luta o tempo todo. É real pessoas lutando contra as suas próprias vontades. É real as pessoas lutando contra Deus o tempo todo. Isso é real. Não é real pessoas perfeitas, absolutamente perfeitas. No entanto, são estes quebrados, são estes destruídos, demolidos,
são estes arruinados, são estes feridos, são estes cindidos, são esses amargurados, são esses feridos, são estes, ansiosos, angustiados, duvidosos, incrédulos, ausentes de perseverança, procrastinadores. São todos estes que Deus reúne e faz com eles uma aliança. É Deus quem faz aliança, porque Ele sabe que não há contrapartida de um desgraçado, de um quebrado, de um ferido, de um angustiado. É Ele quem faz aliança, porque nenhum de nós é capaz de dar uma contrapartida para Ele. Não há nada em nós que possa atrair Deus ao ponto de Ele dizer: me interessa fazer negócios com você. Não há nada que você possa dar. Não há nada que você possa oferecer. Não há uma imagem que você possa produzir para Deus com marketing pessoal, a fim de que Ele possa se interessar por você. Ele não vai se interessar por você por causa do seu marketing. Ele vai se interessar por você por outros motivos mais nobres do que a sua capacidade de se vender a si mesmo. A graça misericordiosa de Deus olha através das máscaras. Todos nós usamos máscaras. Nenhum daqueles que estão aqui presentes estão imunes a isso. Todos aqui nos escondemos em nossas máscaras. Todos aqui nos escondemos em nossas maneiras de nos comportarmos diante de um e do outro. Mas Ele enxerga através das máscaras. As mesas sobre a qual nós nos sentamos, as mesas às quais nós nos reunimos para comer com as pessoas, podem esconder nossos pés e podem nos igualar. Mas Deus enxerga através das mesas e sabe enxergar quando o pé está ferido, sabe enxergar os pés sujos. Portanto, aliança não é uma maneira de fazer negócio com Deus. Aliança é uma maneira pela qual Deus exerce sua graça e sua misericórdia sobre aqueles que não têm condição nenhuma de oferecer nada para Ele. Se você veio hoje aqui e o seu coração é mais ou menos assim: Senhor, eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho nada para te oferecer. Nem reputação eu tenho. Tudo que eu tenho não serve para nada. E se você estiver diante dele dizendo: o que eu preciso fazer para que o Senhor olhe para mim, para que o Senhor vigie, para que o Senhor cuide dos meus passos, para que eu possa saber que tem alguém me olhando quando eu estou atravessando os limites. O que eu preciso fazer para ter isso na minha vida? O que eu tenho para te dar em troca? E Ele vai te dizer uma só palavra: nada. Nada. Você não precisa fazer nada. E isso é escandaloso, irmãos. Isso é escandaloso até na igreja. Tem gente que fica assustado com isso. Como assim não tem nada? Tem que fazer alguma coisa. Não tem que fazer nada. Deixa a graça te ofender. Deixa a graça te escandalizar. Deixa a graça mexer com o legalismo. A graça precisa quebrar nosso legalismo. A graça precisa quebrar nossa maneira de achar que as coisas acontecem do nosso jeito. Não é do nosso jeito. A aliança está aí para dizer uma só coisa para mim e para você: não é do seu jeito. E nada do que você tem me interessa. Nada do que você tem para me oferecer é o que eu quero. Não quero que você me ofereça nada. Mas eu estou fazendo uma aliança contigo. Você entende o que isso significa? Isso significa mais constrangimento do que culpa por não ter nada para dar. Deus não quer que você se sinta culpado por ter mãos vazias. Deus quer que você se sinta arrependido. Deus quer que você se sinta hoje humilhado diante dele, dizendo: Senhor, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua graça, nada mais do que isso. Mas por que é tão importante um sinal? E com isso a gente encerra com a terceira cena. Versículo 20 a 29. Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Então bebeu do vinho e embriagou-se. E ficou nu dentro da sua tenda.
E Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e contou isso a seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram uma capa e puseram-na sobre os ombros. Então, andando de costas, cobriram a nudez do pai, com os rostos virados para não verem a nudez do pai. Quando Noé despertou do sono provocado pelo vinho, soube que o seu filho mais moço havia feito e disse: maldito seja Canaã, ele será escravo de escravos de seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus amplie o domínio de Jafé, e Jafé habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. E Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. A terceira cena esclarece que restaurar não é começar do zero. O dilúvio não foi uma formatação. Deus não formatou o mundo. Não deixou o mundo zerado. Não deixou o mundo no estado de grau zero. O dilúvio não foi uma maneira do mundo começar do zero, como você e eu, não é? Quando formatamos um disco ou um pendrive. Restauração pressupõe a permanência de algo. Nada que é restaurado pode ser restaurado sem que haja algo permanente. Veja as ligações entre Gênesis 3 e Gênesis 9, por exemplo. Gênesis 3, versículo 6 diz: então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu ao seu marido, ele também comeu. Versículo 21 do capítulo 9. Então bebeu do vinho e embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Adão peca quando come no jardim. Noé peca quando bebe na vinha. Jonas, é pecado beber vinho. Olha só, eu tenho um amigo lá em Recife, Gaspar, presbiteriano, reverendo Gaspar de Souza. Ele disse uma coisa muito interessante. Os jovens da igreja dele disseram um dia para ele o seguinte: pastor, Jesus tomava vinho. Lutero, nossa, pastor, Lutero tomava cerveja adoidado, bebia muito, traduziu a Bíblia enchendo a cara de cerveja. Calvino fez até... Aliás, Calvino tem uma receita de cerveja. Ele diz o seguinte: poxa vida, Spurgeon fumava cachimbo. Começa a lembrar um monte de coisa, né? Ele diz: por que eles podiam e eu não posso? Ele diz assim: quem disse que você não pode? Você pode fazer tudo isso, é só você fazer o que eles fizeram, que eu deixo você fazer tudo isso. É interessante como o que está em jogo nesse texto não é, obviamente, o fato de se tomar vinho. O pecado aqui não é tomar ou não tomar vinho. O pecado aqui é a desmedida. O pecado é tomar o vinho de uma forma em que esse tomar o vinho extrapola os limites da decência, os limites do equilíbrio. Tanto é assim que a consequência é drástica. Parece que o fato de o cara tomar um vinhozinho e ficar pelado não é algo assim tão assim escandalizante, mas era. Acho que ainda é hoje. Dependendo. Versículo 7. Então, do capítulo 3, os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Isso é Adão e Eva. Eles, no momento que comem do fruto, eles têm consciência da sua nudez, têm consciência do seu pecado. Adão e Eva estão conscientes do pecado. E eles agora estão separados, alienados, um para com o outro. Versículo 24 do capítulo 9. Quando Noé despertou do sono provocado pelo vinho, soube que seu filho mais moço havia feito. O seu filho mais moço havia olhado, e a palavra ali é bem interessante, né? Ele não olhou de relance, como alguém que olha e não quer ver e vai embora. É alguém que olha, e esse olhar é um olhar mais detido, o que gera uma série de possíveis interpretações dessa passagem com relação ao filho de Noé. Uma coisa que a gente pode chegar à conclusão, certamente nessa passagem, é que ele desonrou o seu pai. Não é? Justamente um dos mandamentos: desonra o pai.
Noé está consciente do pecado, mas ao mesmo tempo, como Adão e Eva ficaram alienados um do outro, o pai e filho agora também se alienam um do outro. Versículo 21 do capítulo 3, o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus cobriu a nudez do casal. A gente vê em contraste, Sem e Jafé, que são os irmãos de Cã, eles pegam a capa, não é isso? Eles põem no ombro e eles vão andando de costas para não ver o seu pai. E aí o que eles fazem? Cobrem a nudez do pai com seus rostos virados, para não verem a nudez do pai. Está claro que o pecado de Cã envolvia exatamente a relação daquele olhar para a nudez do seu pai. Não só isso, ele convida os seus irmãos para desonrarem também o seu pai. Mas isso só aconteceu porque Noé não agiu da maneira que ele deveria agir. Versículo 15 do capítulo 3 diz algo muito interessante. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali, em Gênesis 3, a gente vê a inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Gênesis 29, versículo 25 diz: maldito seja Canaã, o filho de Cã. Ele será escravo de seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus amplie o domínio de Jafé, e Jafé habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Então veja a inimizade entre Sem e Jafé junto com a descendência de Sem, e Canaã junto com a descendência de Cã. Mais uma vez a gente vê permanecendo na humanidade, justamente a distinção entre os descendentes, que são considerados a semente da serpente e a semente da mulher. Aqueles que vão andar com Deus e aqueles que não vão andar com Deus. Permaneceu. Não zerou. Há quem diga o seguinte: Jonas, Brasil é isso aí. É pós-diluviano. O que funciona nesse país? Jogar uma bomba e zerar tudo. Já vi esse discurso. As pessoas acham que é assim. Dissolve tudo. Acaba. Destrói. Vamos começar do zero. Vamos fazer uma nova constituinte. Vamos escrever tudo de novo. Vamos refazer tudo de novo. Vamos começar do zero. Vai continuar. Se você aqui é casado, não funciona o zero, né? Não funciona o grau zero. Não tem esse negócio do tipo: vamos voltar para o zero, vamos começar tudo do zero, reconstruir do zero. Não se reconstrói do zero. Não se apaga o passado. Está entendendo? Não dá para a gente chegar numa história da nossa vida que deu errado e dizer assim: Senhor, eu fiz a escolha errada. Eu escolhi o caminho errado. Eu fiz besteira, eu errei. Então agora me dá a oportunidade de restaurar a minha vida. E aí você entende que restaurar é começar do zero. Não existe esse zero. Não existe grau zero para restauração. Não se restaura do zero. Não tem como apagar a memória. Não tem como passar uma borracha na sua história. E aí a grande pergunta é a seguinte: Jonas, então como eu lido com isso? Como eu lido com as minhas ações erradas? Como eu lido com o meu histórico ruim? Com o meu histórico dramático? Como eu lido com a tragédia da minha vida? Por isso que agora a gente tem que voltar para o sinal, para terminar justamente aquela conversa da segunda cena. O sinal, ele trabalha com a memória. O sinal trabalha com a história. Você precisa do sinal, do pacto, da aliança de Deus, para todas as vezes que você e eu lembrarmos dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Todos os momentos em que a gente lembrar de: puxa vida, eu estraguei tudo, eu destruí
tudo que estava dando certo, eu destruí tudo que estava funcionando, tudo que estava caminhando. Eu fui lá, eu coloquei o dedo, eu fui desmedido, eu ultrapassei os limites, eu fui além do que deveria, eu não fiz o que deveria ter sido feito, eu fui além dos limites, eu extrapolei os limites e tudo se deu mal, tudo deu errado, tudo se destruiu, e essa é a minha história. O sinal da aliança de Deus é uma bênção, porque é nessas horas que o sinal aparece, é nessas horas que o sinal vem à sua cara, na sua frente, e diz assim: isso não é o fim, você não vai poder voltar para o zero, você não vai poder reconstruir a sua história do zero, mas isso não significa que a sua história está fadada à desgraça, está fadada ao fim, isso não significa que acabou, isso não significa que é a tragédia final e não tem mais jeito, não tem mais solução. Não, a aliança sempre de Deus possui um sinal que deve ser olhado, deve ser lembrado, para que a gente saiba que a aliança foi feita de Deus para nós, e nada do que podemos fazer ou poderíamos realizar seria suficiente para atrair o olhar de Deus, ao ponto de Deus fazer aliança conosco. Não, o sinal da aliança está aí para nos lembrar que Ele, por sua vontade soberana, por sua maneira de enxergar que não conseguimos entender, nos encontrou em nossa miséria, nos encontrou em nossa destruição, nos encontrou em nossa tragédia, nos encontrou em nossa impotência, nos encontrou em nossa incapacidade, nos encontrou nas trevas da nossa história, para dizer: chegou a luz. Eu gosto muito de uma música do Stênio Márcios, que é a música do Tapeceiro. No momento ele diz lá que as cores cinzas, não é? Elas se misturam com as outras cores coloridas, e aí a gente tem uma obra de tapeçaria. O sinal de Deus, eu acho que é uma maneira, todas as vezes que a gente só enxerga o cinza, o sinal aparece para nos mostrar um colorido, que junto com essa cinza, esse momento cinzento de nossa vida, mostra a obra de Deus de uma maneira mais ampla, da qual nós não seríamos capazes de enxergar e de conceber. O sinal de Deus é a possibilidade de a gente ver a redenção. Por que é tão importante o sinal? Os românticos, os progressistas, os que querem começar do zero, não conseguem entender que não existe retorno ao zero, porque restauração não apaga a memória. Não conseguiremos esquecer o passado, mas Deus faz uma aliança, e junto com a aliança Ele nos dá um sinal, e este sinal é aquilo para o que devemos dirigir o nosso olhar, quando o passado trágico vier à memória para nos assombrar e roubar a esperança. O sinal de Deus também é redentivo. O Evangelho é o sinal de Deus. É a mensagem de que Deus nos deu um sinal do seu amor e sua misericórdia. E o sinal de Deus é o seu próprio Filho. Olha para Jesus no momento que você se sentir arruinado. Olha para Jesus no momento que você se sentir incompetente. Olha para Jesus no momento em que você se sentir fracassado. Olha para Jesus no momento em que você se sentir extremamente imundo, sujo. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Ele é o sinal de que Deus te ama. Ele é o sinal da misericórdia e da graça de Deus. E se você não conseguir enxergar o sinal de Deus em Jesus, se você olhar para Jesus e enxergar nele apenas um homem, não há salvação para você. Porque não podemos olhar para Jesus como se fosse um mero homem. A gente tem que olhar para Jesus e ver Jesus como o homem Deus, o homem sinal de Deus. Quando olhamos para Jesus, o passado cinza é coberto por um sangue carmesim. Ele não vai zerar nem formatar nossa vida. E mais, mesmo que se eu e você
pudéssemos zerar, tivéssemos o poder de zerar, de criar uma máquina do tempo e de voltar no passado, antes de fazer a escolha errada e experimentar o efeito borboleta. Antes disso, muito antes disso, é preciso saber que Deus não disse que para nos receber seria preciso fazer a escolha correta. Temos que acreditar que todas as vezes que estamos diante de Cristo, estamos tal como somos, tal como a gente é, sem máscaras, a nu. E é assim, desse jeito, que Ele faz o pacto conosco. Na aliança com Deus por meio de Jesus, nós descobrimos que Deus vai vencer no final. Que nossa história é ruim, mas pode se tornar boa. E isso não é triunfalismo. Porque o triunfalismo é um trajeto sem reveses. É um trajeto sem dor, sem mágoa, sem tristeza. É um trajeto frágil. O Evangelho é antifrágil. O Evangelho é um pacote que está dizendo o seguinte, né? Antifrágil, não frágil, para dizer o conceito do filósofo libanês. O antifrágil é um pacote que foi feito para quebrar. O frágil é aquilo que você tenta de todas as formas planejar de uma tal maneira que você viva uma falsa segurança, andando por Nova York, sem jamais acreditar que um dia um avião irá destruir o cenário. Quando a gente constrói nossas histórias de uma maneira em que elas não podem ser quebradas, de uma maneira em que elas não podem dar errado, a gente não vai entender nunca o que é a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela vai tratar com gente quebrada, com gente que foi feito para quebrar. O Evangelho é o sinal de Deus, que devemos sempre nos lembrar, especialmente quando o nosso coração for assaltado pelo pavor dos nossos pecados e suas consequências. Mas o Evangelho é esse sinal redentivo apenas para pecadores arrependidos e que creem que Jesus é este sinal do amor de Deus. Se você é este pecador, confesso, se você é este que com o coração arrependido diz: Senhor, eu não quero mudar minha história para ser recebido pelo Senhor, essa é a minha história, mas eu me arrependo de tudo o que eu fiz. Mas não só me arrependo do que eu fiz de errado, eu me arrependo de não querer me voltar para Ti, de não querer me submeter ao Teu amor e à Tua graça. Eu acho que a gente pode se colocar hoje mais uma vez diante de Deus dessa maneira, como aquele cântico que diz: tal como estou, Senhor, me visita mais uma vez com Teu Santo Espírito.